Graças e paz, queridos, estamos aqui reunidos para mais uma videoaula a respeito da carta de Tiago. Hoje nós iremos concluir o capítulo 2, vendo o texto a partir do versículo 14 em diante. Antes de nós iniciarmos no texto de hoje, queria apenas esclarecer uma dúvida que foi enviada pelo Wagninho da nossa igreja, muitos de vocês conhecem, acerca da aula passada, onde nós estávamos falando sobre as características de um cristianismo autêntico, e nós falamos que uma das características é cumprir a lei. E cumprir a lei nada mais é do que obedecer o mandamento de amar a Deus acima de tudo, de todos, acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Mediante essa aula, o Wagninho perguntou: pastor, e a respeito das pessoas que não conseguem amar a si próprias, as pessoas que não têm amor próprio? Como que se aplica a obediência desse mandamento a uma pessoa que não se ama? Foi a pergunta que ele me fez. É importante a gente perceber que quando o Senhor Jesus dá essa ordem, ele dá essa ordem para quem está disposto a segui-lo. Uma pessoa que está disposta a seguir o Senhor Jesus, ela tem que estar disposta também a amar a Deus e a obedecê-lo incondicionalmente. E a partir desse amor de Deus, ela é transformada e ela aprende a amar os outros e muitas vezes aprende a amar a si própria. A realidade é que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, além de nos constranger, ele também nos transforma. Então a pessoa ali com quem Jesus está conversando, quando ele dá esse mandamento, é a pessoa que já foi alcançada pelo amor do Senhor e que por isso está num processo de transformação, e o que vai permitir ela a se amar caso ela de fato não se ame. Além disso, é muito interessante também a observação que James Hunter faz quando ele escreve o seu livro, que é um best-seller muito famoso, talvez você conheça, que é O Monge e o Executivo. Em determinado capítulo do livro, ele fala sobre o amor ágape, que é o que Deus exige de nós. Quando ele fala que nós temos que amar o próximo como nós mesmos, ele está usando o amor ágape como parâmetro, que é o amor que Deus tem por nós, o amor incondicional. E ele diz lá no livro que esse amor não é um sentimento, mas ele é uma escolha. Então muitas vezes a gente não tem um sentimento agradável em relação a alguma pessoa, muitas vezes a pessoa faz mal para a gente, nos machuca, atrai a nossa confiança. Evidentemente a gente não vai conseguir ter um sentimento de carinho, de amor, de ternura por esse alguém. Mas nós podemos escolher ter atitudes que demonstrem o amor de Deus por essa pessoa. E assim como Deus me ama, apesar de eu ter as minhas falhas, eu escolho agir com amor com as pessoas, apesar das falhas dela. Então, a respeito de amar a si mesmo, são esses dois pontos que a gente precisa levar em consideração, que o fato do amor de Deus nos transformar e também o fato de que amar ao próximo é uma escolha e não um sentimento, tá bom? Caso você queira se aprofundar nesse tema, a gente pode disponibilizar outras aulas, se houver necessidade a gente volta a retomar, você pode ficar à vontade para nos procurar, nos perguntar, e também acerca de outros temas que você tenha dúvida, fique à vontade para nos mandar um WhatsApp ou para entrar em contato através das nossas redes sociais, tá ok? Agora, indo para o texto de hoje, que é Tiago, capítulo 2, versículo 14. O texto começa dizendo o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém de você disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que uma fé como esta, pode de fato salvá-lo? Porque se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes derem o necessário para o corpo, qual será o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago, aqui a partir do versículo 14, no capítulo 2, ele aborda um outro tema que também é bastante polêmico, bastante relevante para a nossa igreja até hoje, até os dias atuais. Ele fala sobre a questão das obras. Esse tema aqui é muito importante, até porque, aparentemente, ele produz um conflito com outros textos, especialmente os textos de Paulo. Talvez o mais conhecido, Efésios capítulo 2, versículo 9, que fala que a salvação vem pela fé e não pelas obras para que ninguém se glorie. E o Novo Testamento, de forma geral, faz vários apontamentos aí dizendo que a fé salva. E Tiago, aqui nesse capítulo, ele fala que a fé sem a obra, ela é inútil. E mais que isso, ele chega aqui a concluir e apontar que se a fé não tiver a obra, ela chega a ser inútil. E aí parece que se cria um conflito com os ensinamentos de Paulo e de outras passagens da Bíblia. No entanto, isso é tão presente, isso é tão marcante, que até mesmo Martinho Lutero, na reforma da igreja, ele queria excluir alguns livros da Bíblia, não sei se você conhece essa informação ou não, mas quando houve a reforma, ele revisando o texto bíblico, alguns livros ele queria remover das Sagradas Escrituras, dentre eles Hebreus, Judas, até mesmo Apocalipse, e também o livro de Tiago, sob a alegação, especialmente de Tiago, que evidenciava demais, exaltava demais a questão das boas obras, o que era um equívoco da igreja a qual ele estava tentando reformar na época, que ele fazia parte, e por isso uma preocupação de Lutero como líder, como teólogo, como pastor, do povo ter acesso a esse escrito e acreditar
que a salvação seria alcançada e obtida por meio de favores, por meio de obras. No entanto, irmãos, eu quero trazer a sua atenção para o fato de que esse texto ele não se contradiz com outros das Sagradas Escrituras, mas que ele apresenta o tema de uma forma mais profunda, sobre uma ótica mais aguçada, e é isso que você precisa entender. Tiago aqui, nós vimos nas aulas anteriores, ele escreve para um destinatário específico. Esse destinatário é a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, da qual ele era pastor, e que era composta primordialmente por judeus convertidos ao cristianismo. Qual que era o problema nessa igreja? Os judeus acreditavam, apesar de estarem convertidos ao cristianismo, que eles precisavam continuar observando a lei. E isso era um problema muito sério na igreja do primeiro século. O pessoal se convertia ao cristianismo, mas acreditava que as religiões antigas deveriam ter algum peso, alguma participação ainda na sua vida religiosa a partir daí. E a gente vê vários escritos, inclusive de Paulo também, e outros autores bíblicos, combatendo essa ideia de que era preciso observar a lei, observar a circuncisão, observar os rituais antigos para poder servir ao Senhor Jesus. Tiago está escrevendo para um povo que era habituado a crer que só porque era judeu já estaria salvo. O povo acreditava que só por ser descendente de Abraão e por conta disso ser circuncidado e por conta disso fazer parte da aliança de Deus com Abraão, eles já estariam com a sua salvação garantida. A partir dessa ótica, Tiago escreve sobre fé. Ele fala, gente, a fé não é simplesmente acreditar em algo. A fé vai muito mais do que isso, vai além disso. E é o que ele começa a falar aqui. Ele não está falando de uma fé qualquer, de uma mera crença, de simplesmente, eu acredito em Deus. É o que ele está falando no versículo 19, onde ele diz o seguinte, você tem fé, você crê que Deus é um só, faz muito bem, mas até os demônios creem e estremecem diante dessa crença. Então o que ele está falando aqui é o seguinte, não adianta você simplesmente acreditar em algo. Essa não é a fé real, essa não é a fé genuína que Deus requer de nós. É preciso que a sua fé demonstre o que você acredita. E entra aqui também como mais uma característica de um cristão autêntico, mas uma credencial de um cristianismo verdadeiro e sincero. Qual é? Você ter uma fé que produza um testemunho que glorifique o nome de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Aliás, ele está falando aqui o mesmo que Paulo e outros autores também escrevem. Paulo, quando ele fala sobre fé aos Efésios, ele diz que a fé é um escudo. Isso dá o sentido de que ela nos ajuda a atravessar esse mundo sem ser ferido, sem perder a vida, sem ser ali acertado por um dardo inflamado do inimigo. Ou seja, a fé, ela tem uma ação que nos preserva para que a gente não morra, para que a gente não pereça no campo de batalha da vida. O autor de Hebreus, quando escreve o seu capítulo de número 11, que é famosíssimo por conta da fé, ele diz que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê e a certeza daquilo que nós esperamos, no sentido de que a fé não é simplesmente uma crença, porque como que a gente vai acreditar em alguma coisa que ainda nem existe? A fé é mais que isso. A fé, ela é uma convicção que nos leva a viver de um modo específico, como quem espera algo que certamente vai acontecer. E Tiago aqui está evidenciando justamente esse conceito, apresentando a fé como algo que produz um testemunho, produz um resultado. Ele diz que a fé não é meramente uma crença, não é simplesmente acreditar em algo, mas é viver de acordo com aquilo que se acredita. E essa é mais uma credencial da vida cristã genuína. Nós temos um estilo de vida, um padrão de ética, de moral, de comportamento que condiza com aquilo que a gente fala. Então o nosso discurso está alinhado com a nossa prática, com a nossa vivência. Isso é primordial para todo cristão. Infelizmente, a gente vê hoje em dia muita gente que conhece o discurso, muita gente que fala de forma eloquente, muita gente conhece a Bíblia de forma decorada, né, de cor e salteado. No entanto, a sua vida, a sua prática, o seu dia a dia não está alinhado com esse discurso. É o que Tiago justamente exorta aqui a igreja. Ele diz, olha, é necessário que a fé de vocês tenha uma obra junto com ela. Não uma obra simplesmente de caridade, não simplesmente dar uma cesta básica, não simplesmente dar um agasalho, isso tudo também faz parte, mas no sentido de testemunhar aquilo no que você acredita. Aliás, isso daqui se alinha muito com o que o Senhor Jesus diz no Sermão do Monte. No capítulo 5 de Mateus, versículo 16, ele fala, vocês são a luz do mundo, portanto, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Deus Pai que está no céu. Ou seja, o próprio Senhor Jesus diz que aquilo que nós acreditamos deve produzir um resultado que glorifique o nome de Deus. As boas obras, é importante a gente entender, ela não produz salvação, mas a salvação na vida do cristão produz as boas obras. Ou seja, quem nasceu de novo,
quem foi justificado, quem foi regenerado, quem foi adotado, quem teve o seu nome escrito no livro da vida, ele não obteve isso tudo mediante as boas atitudes que ele vinha tomando, mas por causa da sua salvação, por ter obtido todas essas coisas, o cristão genuíno é transformado e aí acontece aquilo que Paulo escreve em uma das suas cartas. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais. A gente vê uma transformação de vida no cristão. Isso tudo é reflexo, é resultado de uma fé genuína. É isso que Tiago está dizendo aqui. A nossa fé tem que ser prática. A gente tem que ter uma resposta no nosso jeito de viver. É assim que deve funcionar. E o conselho que ele dá aqui, nós temos visto que ele, como pastor, escrevendo a igreja, né, a sua carta para a igreja de Jerusalém, que tinha sido dispersa por causa da tribulação, por causa da perseguição, ele vem dando diversos conselhos. Então ele vem aqui alinhando, né, dentro desse escrito, a partir do capítulo 2, ele vem falando, gente, se nós temos fé no Senhor Jesus, é preciso que a gente tenha algumas condutas, é preciso que a gente apresente algumas credenciais. E ele vem falando sobre isso no capítulo de número 2, nós vimos nas aulas passadas. É preciso que se trate a todos de forma igual, é preciso que a gente observe a lei perfeita, a lei da liberdade, a lei do reino, a lei de Jesus, que é amar a todos, a Deus acima de todas as coisas e a todos da mesma forma que você mesmo se ama. Agora ele apresenta a terceira credencial, que é justamente ter uma fé operante, uma fé prática, uma fé que produza boas obras. Entenda, irmão, ele não está dizendo que você precisa ter boas obras para ser salvo, mas ele está falando que uma fé que não produz boas obras, ela é incompleta. É isso que nós precisamos entender. E o conselho que ele dá aqui é justamente essa. Se a sua fé não produz boas obras, é porque ela está adormecida. É o que ele diz aqui no versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. E ele responde, mostre-me a sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Ou seja, se você não tem conseguido produzir um testemunho adequado, uma obra que realmente glorifique o nome de Deus, é necessário você despertar isso em você. Porque com a nossa obra, ou seja, com o nosso testemunho, nós demonstramos para o mundo a fé que nós temos. É aquela frase célebre que ninguém sabe ao certo qual autor é, que diz, pregue o tempo todo e se for necessário use palavras. Ou seja, com a sua vida, com o seu modo de agir, com o seu modo de se vestir, o seu jeito de falar, com a música que você ouve, com a forma como você se comporta em público, com a forma que você age, que também você reage nos momentos de adversidade, você está mostrando, você está dando uma mensagem para o mundo. Paulo diz que nós somos as cartas que são escritas e que o mundo lê a respeito de Cristo. Então é exatamente isso aqui que Tiago está dizendo. Olha, em todo tempo vai pregando, com o jeito que você vive, com o jeito que você se comporta, o seu testemunho, as obras que você produz, é a sua pregação. Se for preciso, você fala. Ele está dizendo isso aqui, com as minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. E além disso, ele faz aqui um convite para todos nós. Versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Que convite é esse? Nós precisamos melhorar. Não podemos ter apenas um discurso de fé, apenas palavras que dizem que a gente crê em algo. A gente não pode crer no Senhor Jesus só da boca para fora, mas a gente precisa efetivamente ter uma fé viva, porque ele está escrevendo aqui, a fé que não tem obras por si só está morta. Ou seja, só o discurso de uma mera crença, isso não transforma a vida de ninguém. Até mesmo os anjos creem e estremecem diante dessa crença. Tem muita gente que crê, mas sequer se estremece, não é verdade? No entanto, ele está dizendo aqui que a fé sem obras ela é morta. Mas com as obras, ou seja, com esse resultado que é produzido por causa de uma fé genuína, a gente tem vida para oferecer a esse mundo caído. A vida abundante que o Senhor Jesus, inclusive, oferece. Então, irmãos, quando o Tiago está falando aqui sobre obras, não é polêmica, não é um ensino contraditório da palavra de Deus, ele não está tirando aquilo que Paulo disse, não. Ele está apenas mostrando por uma outra ótica. Assim como os judeus acreditavam que só por ser descendente de Abraão já estariam salvos, e isso não era suficiente, nós também não podemos achar que simplesmente falar de Jesus é o suficiente. Nós precisamos viver como ele. Por isso que o lema da nossa igreja, inclusive, é fazer discípulos em todas as nações, à semelhança de Cristo. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. Nós precisamos estar alinhados com isso. E isso não só porque a Igreja do Nazareno diz, mas porque a palavra de Deus nos ensina. Fechando aqui com o que o próprio Senhor Jesus disse
Já foi dito e eu repito: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras, sim, que é resultado da sua fé genuína, e assim glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Que nós possamos ser, irmãos, cristãos genuínos, cristãos autênticos, e que uma das marcas dessa autenticidade seja justamente essa fé poderosa que produz um resultado, uma boa obra, um testemunho adequado. E que a gente possa seguir o conselho de Paulo, justamente em Efésios capítulo 2, versículo 9, onde ele fala: olha, a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Na sequência ele diz: porque nós somos feitura de Deus, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós não somos salvos pelas boas obras, mas se somos salvos, nós devemos praticá-las e andar nelas para a glória do nome de Deus. Amém, irmão? Espero que essa aula tenha esclarecido algo para você, tenha te ajudado a aprender um pouco mais. Espero que você possa colocar em prática esses conselhos que o pastor Tiago aqui na carta está nos dando. Amém? Terceira característica, então, de um genuíno cristianismo é você praticar boas obras como resultado de uma fé efetiva, eficaz, operante e poderosa. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família. Em nome do Senhor Jesus, semana que vem estaremos juntos para mais uma aula. Fique com Deus, querido.